Eu sou Adroaldo Faraco e hoje eu vou conversar com você sobre a homossexualidade. Interessante que muita gente emite opiniões sobre a homossexualidade, normalmente opiniões preconceituosas. Eu tinha um aluno universitário, e esse aluno me falou que quando contou ao seu pai que era homossexual, o pai o expulsou de casa. Interessante que o que se pensa sobre a homossexualidade leva em conta sempre um preconceito exagerado que não poupa nem os nossos próprios filhos. Mas o que é a homossexualidade? Todas as opiniões sobre o assunto vêm normalmente do senso comum. Poucas pessoas levam em conta a homossexualidade de um ponto de vista um pouco mais científico. E eu lembro a você que eu sou psicólogo. Logo, a minha opinião sobre homossexualidade, que pode ser evidentemente divergida por você, é uma opinião com embasamento um pouco mais técnico. Se eu perguntasse para você o que é a homossexualidade, talvez você diria, como algumas pessoas dizem, a homossexualidade é o que Deus quis. Deus quis que fosse assim. Bom, eu digo a você que Deus quis que fosse tudo. Deus quis, inclusive, que nós estivéssemos aqui, que nós existíssemos. Mas Deus jamais iria querer qualquer tipo de deformidade. Então, quando não se tem nenhum tipo de atribuição lógica para aquilo que a gente desconhece, nós colocamos logo na conta de Deus. Algumas pessoas dizem que a homossexualidade é uma doença. Então eu diria que se é uma doença, deveria ter um remédio, porque as doenças têm remédios. Você poderia, por exemplo, tomar uma Drágia depois das refeições e ao longo de 6 meses de tratamento, talvez a sua homossexualidade diminuísse. Então, a homossexualidade não nos parece uma doença, até porque doenças ou têm cura ou nos levam à morte. E a gente sabe que ninguém morre por ser homossexual e tampouco alguém se trata dessa doença. Então, a homossexualidade não é uma doença. Então, a homossexualidade é pouca vergonha, é não ter vergonha na cara, como muitos pensam. Então quer dizer que todos os heterossexuais são pessoas ajustadas, são pessoas de bem, são pessoas de bom caráter, enquanto que todos os homossexuais são pessoas malandras, são pessoas não honestas? Nós sabemos que não. Nós sabemos que existem muitos homossexuais que são pessoas distintas, pessoas dignas, e que existem muitos heterossexuais, ditos normais, que são pessoas que não dá para você confiar, porque são pessoas que não têm o menor bom costume, elas não têm, enfim, nada de bom para acrescentar à sociedade. Então, vimos que a homossexualidade não é doença e tampouco vergonha na cara. Então, a homossexualidade é uma escolha. É isso que muita gente pensa. A homossexualidade é uma escolha. Então, eu perguntaria para você, você lembra quando foi que você escolheu? Eu não lembro quando foi que eu escolhi ser hétero ou ser homossexual. Assim como ninguém lembra. E se nós não lembramos quando é que escolhemos, então é porque nós não escolhemos. Então, o que é a homossexualidade? Pois bem, a homossexualidade é uma condição. Assim como a rosa, ela não escolhe ter espinhos, ela não escolhe ter perfume, ninguém entre os humanos escolhe aquilo que quer ser. Ele pode escolher aquilo no que ele se transformará, do ponto de vista social. Mas do ponto de vista daquilo que é a sua índole, a sua essência, nós não temos essa escolha. O que nós sabemos é que existem, visivelmente, dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. E parece que existem, então, 4 sexualidades, porque o sexo é a parte objetiva, é a parte anatômica, enquanto que a sexualidade tem a ver com o que é subjetivo, tem a ver com a nossa intenção. Então, nos parece pelo menos, que existem 4 sexualidades. Uma sexualidade masculina, uma sexualidade feminina, uma sexualidade homofeminina e uma homomasculina. Isso também não existe. O que existe de fato são 2 sexos, anatomicamente falando, e 2 sexualidades
intencionalmente falando. O que ocorre é que na construção da nossa sexualidade, ou seja, da nossa identidade sexual, às vezes o sexo anatômico não combina com a sexualidade. Então, um jovem de sexo anatômico masculino, quando desenvolve a sua sexualidade, e essa identidade normalmente acontece no início da adolescência, na fase da puberdade, ele percebe que a sua sexualidade, a sua intenção sexual, ela não é igual a seu sexo, mas continua havendo duas sexualidades apenas e dois sexos apenas. O que está faltando para a nossa sociedade é entender que o preconceito é que estabelece essa diferença monstruosa entre aqueles chamados normais, os heterossexuais, e aqueles chamados anormais, os homossexuais. Mas a nossa sociedade vem caminhando a passos largos no sentido da evolução. E é importante que nós vamos nos acostumando de que, assim como a heterossexualidade, é uma condição humana, também é uma condição humana a homossexualidade. Menos discriminação, mais inclusão e mais respeito pelo próximo, seja ele de qual orientação sexual ele seja, é o melhor caminho para nós todos.